Hoje eu vim num lugar que me dá muita paz, que é um jardim de um monastério no centro aqui da ilha de Maiorca, que fica aberto no período da manhã para as pessoas que querem vir aqui caminhar. E aqui é onde meu marido e eu viemos e reconectamos com a nossa paz interna. E hoje eu trouxe o livro e decidi gravar para vocês desde esse lugar lindo, algo sobre a pergunta do dia de hoje. Quero mostrar primeiro um pouquinho para vocês o que eu tenho do meu lado, que está me inspirando tanto a gravar esses vídeos, a paz interna que traz esse lugar. Então, a pergunta de hoje fala o seguinte, 21 de maio, o peixe pulou na água. 21 de maio, o que alguém faz comigo e me ofende, e eu me sinto ofendido é. O que alguém faz comigo e eu me sinto ofendido é. E dentro dos nossos treinamentos, nós tínhamos um exercício com as pessoas que era vacinar todo mundo contra o vírus mais contagioso que existe no mundo, que nós chamávamos na época, né? Agora a gente tem já competição no mercado, mas na época nós chamávamos o vírus do ofendiditis agudis, que é um vírus altamente contagioso, que é o ofendiditis agudis, que é nós termos esse ego tão sensível que se ofende por qualquer tipo de comentário. Então a pergunta de hoje fala, o que alguém faz comigo que eu me sinto ofendido? Então, quem se ofende, né, geralmente quem se ofende é o nosso ego, quem se compara é o nosso ego, quem guarda ressentimento é o nosso ego. É esse espaço que não quer mudar, que se sente vítima, que se sente atacado de uma maneira mais constante, né? Nós não estamos falando das grandes ofensas do mundo, você vai saber colocar as minhas palavras no melhor contexto para ti, mas observar, por exemplo, em consulta, uma pessoa chegou e falou, a minha mãe me falou que eu sou gorda, isso me ofendeu profundamente. Então quero te contar uma história sobre isso, 2 histórias. Ela falou, a minha mãe me chamou de gorda, isso me ofendeu profundamente. E eu perguntei para ela, nós trabalhamos isso na terapia e no final perguntei para ela, em algum momento você já teve esse mesmo pensamento de você se chamar de gorda? E ela falou, nossa, Shiradia, quase diário, que eu me critico e me chamo de gorda e me ataco mentalmente. Falei, então, puxa, você poderia compartilhar isso com a sua mãe, né? Mãe, eu e você temos algo em comum, a senhora acha que eu sou gorda e eu também. Então, 90% das vezes quando alguém fala algo para nós e nos sentimos ofendidos, é porque na verdade algo em nós acredita naquilo. Algo em nós se conecta com aquilo e fala assim, eu acredito nisso também, mas eu não sei como lidar com isso, ainda por cima você vem e me fala. Então é duplo a ferida, é a ferida de eu me escutar e a ferida de eu escutar você. Então por isso que dói tanto, porque é duplo. É alguém confirmando do lado de fora que o que eu sinto, que o que eu penso, que eu acredito sobre mim é verdadeiro. E esse é um dos nossos maiores medos, é que as pessoas nos digam coisas que nós também acreditamos que é verdadeiro e aí nós nos ofendemos. Porque se alguém me diz, você tá gorda e eu não acho que eu tô gorda, eu dou risada. Eu falo, haha, né, whatever. Mas, ou se alguém diz você tá gorda e você se sente que você se descuidou, que tá com um peso que não é ideal para a tua saúde e você tá consciente e tem isso trabalhado, você fala para a pessoa, menina, tô mesmo. Você não sabe nessa quarentena, comi horrores, então engordei mesmo, você tem toda a razão, engordei. E o que eu tô fazendo? Nossa, eu marquei uma sessão com a minha nutricionista essa semana, eu tô começando fazer exercício, né? Você notou, eu notei também, estamos as duas no mesmo barco, você notou e eu também tenho esse pensamento, menina, também tenho esse pensamento que eu tô gorda, eu não gosto desse pensamento. Então quando eu escuto a minha mente falar mais a sua, reverbera as duas e eu me incomodo horrores. E me diz uma coisa, me dá aí a sua fórmula, o que você fez para baixar de peso? Nossa, eu admiro tanto, você mantém seu peso, não é da genética, eu vejo que você se esforça. E eu posso usar esse comentário, inclusive, para me aprender se aquela pessoa tem aquela fortaleza
que eu me sinto ofendido, falo, o que que é? Será que é da sua genética? Eu vejo que você se esforça. Como é que você tem essa disciplina para fazer exercício? Como é que você tem essa disciplina para levar a sua alimentação de uma maneira saudável? Eu tenho muita curiosidade de saber isso. Então, cuidarmos, porque às vezes o que as pessoas dizem que nos ofende, dentro de nós também acreditamos nisso. Existe uma história muito bonita que eu escutei num curso, de uma mulher que levantou para trabalhar uma crença que ela estava trabalhando, com a Byron Katie, com essa escritora americana, criadora do método The Work. E essa mulher falou que quando ela era pequena, a mãe dela, ela fez alguma coisa e a mãe dela chamou ela de feia. Falou, nossa, que feia você, quando ela era pequena. Que feia você, como pode fazer isso? Que feio, isso não se faz. E ela acreditou naquilo. Ela acreditou que ela era feia, então ela dizia, nossa, eu arrastei aquilo pela minha vida toda, as minhas relações foram um fracasso por causa disso, pelo que eu escutei, pelo que a minha mãe falou, foi horrível, e hoje eu fui triste a minha vida toda por causa disso. E ela estava compartilhando isso, depois de um exercício que ela teve um insight muito forte sobre ela. E aí ela falou assim, e daí, gente, sabe o que me aconteceu? Eu tive uma filha. E quando a minha filha tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, ela fez alguma coisa e eu repreendi ela e falei a mesma coisa. Falei, feio, que feio isso não se faz, que feio. E a minha filha olhou para mim, encheu os olhos d'água, apertou as duas mãozinhas, olhou para mim e falou, eu não sou feia, eu não sou feia, eu não sou feia. E começou a chorar. E eu entendi naquele momento que eu também tinha aquela opção de não ter acreditado na crítica do que alguém me falou, não ter me identificado com aquilo, ainda vindo da pessoa que eu mais amo. Eu fiquei tão estupefata com a maneira que a minha filha teve de se defender da minha etiqueta que eu ia colocar nela, de se defender da certeza que ela tinha dela, da rejeição daquela etiqueta, que aquilo transformou o resto da minha vida. Aí eu entendi que eu também poderia ter feito essa escolha. Então, nós trazermos essa escolha para o nosso dia a dia. Se alguém te fala algo que te ofende, que você se sente ofendida, porque na verdade ninguém tem o poder de nos ofender, nós nos identificamos com aquilo que nós escutamos, não temos estrutura para reagir de uma melhor maneira e nos ofendemos e entramos em ressentimento. Então, fica a dica de hoje desse livro que nós estamos fazendo nosso trabalho, Encontro Comigo. E se alguém te falar algo que te ofende, primeiro olha para dentro e vê se você também não acredita nisso. Se não tem parte de você que também está de acordo com o que a pessoa está falando e por isso que dói. A segunda dica é saber que você tem o poder de escolha, de acreditar naquela ofensa ou não, de acreditar no que a pessoa está te criticando ou não. Então você escolhe se aquilo é válido para você ou não. E a terceira é olhar literal para o que a pessoa está te falando, literal. Às vezes uma mãe que fala para uma filha que ela está gorda, meu Deus, o que tem por trás daquilo? Preocupação, muito amor por aquela filha, tentando protegê-la, tentando mostrar para ela que tem uma coisa acontecendo que na visão daquela mãe ela precisa mudar, é a maneira que ela tem, foi o jeito que ela aprendeu. Então dá uma olhada na intenção que está por trás. Muitas vezes são pessoas que nós amamos que nos dizem algo, que nos sentimos ofendidos e atacados e reprimidos. E dá uma olhada se você também não pode usar aquele comentário como gasolina para você crescer. Muitas pessoas escutam algo que elas dizem que elas ofenderam e aquilo vira gasolina. Gorda eu, você vai ver agora quem é a gorda. Você vai ver eu ir para nutricionista, equilibrar a minha alimentação, eu vou te mostrar. Então tem pessoas que usam aquilo para crescer e deixam que aquele comentário seja como um impulso, uma mola que joga lá para cima. Então dá uma olhada de que maneira você pode digerir isso e levar no literal também tem muito assim, você é gorda, não te perguntou nada, tu não tem que responder, é a opinião da pessoa, ela tem direito a ter a opinião dela. Você é desorganizada.
realmente, eu me trabalhei, eu vejo isso, realmente você tem toda a razão, eu sou desorganizada nessa área, nessa. Já tentei de tudo, não consigo me organizar. Você tem alguma dica que me apoie? Então dá uma olhada nesses passos quando você for responder a sua pergunta hoje do nosso livro, que são 3 anos de autoconhecimento, 3 anos de perguntas de você, para você encontrar novas respostas de você e acompanhar o seu crescimento ano após ano. Lindo dia, galera! Tô aqui ainda.